do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo esse conteúdo que vai servir de aprendizado, de uma lição espiritual para a sua vida. Estamos aqui com mais um dia abençoado por Deus e aprovado por Deus, e hoje, nesse projeto Rebuscando o Trigo, e estamos aqui com o nosso querido amado presbítero Daniel Alves. O presbítero Daniel Alves é membro da Igreja Assembleia de Deus Abreu e Lima, e hoje nós vamos conhecer um pouco da história do presbítero Daniel Alves. A paz do Senhor, meu presbítero. Paz do Senhor, presbítero Daniel. O senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com o senhor nesse nosso projeto Rebuscando o Trigo, e para conhecer um pouco da sua história. Mas eu pediria, antes da gente iniciar nosso bate-papo aqui, para conhecer um pouquinho da sua história de vida, para que sirva de lição para você, meu irmão, minha irmã. E o presbítero Daniel é um autêntico servo do Senhor que tem desempenhado, graças a Deus, o seu ministério com alegria, com amor, com dedicação, e que isso sirva de exemplo para essa geração, ou a geração futura. Então o Senhor deixa aí um versículo para a meditação dos nossos amados ouvintes, e a seguir o Senhor faz a oração e a gente começa aqui o nosso bate-papo. Pai do Senhor, para os irmãos, meus amigos que estão ouvindo este vídeo, eu quero deixar nesta tarde para a nossa meditação o Salmo 23, versículo 1, que diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Amém. Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, neste momento, queremos te agradecer por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui neste momento compartilhando uma parte da nossa vida espiritual e também material. Senhor Jesus, abençoa a este vídeo, a este teu servo que trabalha com dedicação nesta obra. Meu Pai, nós te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu presbítero Daniel, é um prazer. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Gesiel Inácio, e nesse projeto Rebuscando o Trigo. Iremos conhecer um pouco da história de vida do nosso presbítero Daniel, e quero começar perguntando: o senhor é natural de que cidade, meu presbítero? Sou natural da cidade de Barreiros mesmo. Nasceu em Barreiros? Nasci aqui na cidade de Barreiros, lá no bairro da Itaperibu. Itaperibu? É. Quantos anos de idade o senhor tem? Eu vou fazer agora em dezembro 56 anos. Casado? Casado há 34 anos. O nome da sua esposa? Maria Jusileide Alves da Silva. E seus filhos? Meu filho Daniel Alves da Silva, filho. Amém. Isso é bênção, A gente saber um pouquinho de alguns servos do Senhor que tem um legado, tem uma história de vida, e nós queremos compartilhar com você um pouco da história, O seu pai e sua mãe? Meu pai era o saudoso pastor José Alves da Silva, e minha mãe Maria dos Santos Silva, conhecida como Irmã Moça, ou Irmã Mocinha, como muitas pessoas o chamam. No caso, o filho do saudoso pastor José Alves, onde nós conhecemos, um exímio servo de Deus, deixou um legado de dedicação, de amor, de fraternidade, um amigo exemplar. Pastor José Alves vive com autenticidade, porque eu conheci e conheço a família, e é um prazer, graças a Deus, estar aqui dialogando um pouco com o senhor. O senhor tem quantos irmãos? Ao todo era 8. 8. Morreu um, agora vai fazer 2 anos em janeiro. Temos 7. No caso, tem 3 homens e 4 mulheres. Todos eles servindo ao Senhor? Todos eles servindo ao Senhor. Amém, meu presbítero. Isso aí é bom a gente saber um pouquinho da história, Todos eles foram criados dentro da igreja. Alguns desses seus irmãos se desviaram em algum momento, em algum período? Já sim, tenho 2 irmãos. Uma irmã, que é o mais novo, é o caçula, e a minha irmã mais velha, que mora em São Paulo. Eles foram criados
na igreja como nós todos fomos criados, e hoje eles se encontram afastados dos caminhos do Senhor. Ainda permanece afastado. Permanece afastado, mas todos eles conhecem a realidade como nosso Pai nos ensinou. Eles têm o temor, né? Porque é o temor de Deus. Foram criados na igreja. O pai do presbítero Daniel era pastor da Assembleia de Deus Ministério de Pernambuco, né? Com o pastor Ailton José Alves, não é isso? E a gente sabe um pouco da história dele, mas conta um pouquinho os campos, a cidade que o pastor José Alves, ele começou aonde? O senhor sabe um pouquinho da história dele, de vida, que o senhor é filho? Conta um pouquinho pra gente. Meu pai, ele começou como auxiliar aqui em Barreiros mesmo. Na época do pastor, na época do pastor João Flórido, e depois veio o pastor, saudoso pastor Manuel Amaro, que hoje já dorme no Senhor também. E com o pastor Manuel Amaro, meu pai passou a ser presbítero. Aí começou a dirigir as congregações Tamandaré, São José da Coroa Grande e outras congregações nos engenhos, que aqui nós chamamos de engenhos, sítios. E daí por diante começou aquela batalha, e ele começou fazendo a obra do Senhor e foi se expandindo. De presbítero ele passou a ser um presbítero com ação pastoral na cidade de... Foi para a usina Santo André. E nessa época ele era presbítero com ação pastoral. Com ação pastoral. Na época que ele estava em São José, ele exerceu o pastorado lá ou só em Santo André? Só em Santo André. Lá em Tamandaré, em São José da Coroa Grande, ele era presbítero. Aí quando ele foi separado para ir tomar conta do campo de Santo André, da usina Santo André, ele foi com a função de presbítero com ação pastoral. Quantos anos ele passou? Um ano que ele estava lá, ele foi consagrado evangelista. 2 anos e meio ele foi consagrado a pastor. E ao todo ele passou 23 anos na usina Santo André. Naquele campo construiu várias congregações. De Santo André ele foi transferido para Flores, no sertão do estado. Na cidade de Flores. Ele era da diretoria, secretário da diretoria da igreja, e ele foi para Flores, lá no sertão. Aí ele ficava na coordenação entre Flores, Triunfo, Carnaíba e a cidade de Quixaba. Mas ele tinha um problema de saúde, que ele não podia ficar muito tempo no lugar muito quente. Então ele foi transferido novamente para a cidade de Amaragi, na zona da mata, aqui no estado de Pernambuco. Em Amaragi, ele passou 11 anos como pastor naquele campo, construiu 36 igrejas durante o mandato dele. Então, neste período, depois de 11 anos, ele foi transferido para a cidade de Água Preta. Passou em Água Preta 4 anos. De Amaragi para Água Preta. De Amaragi para Água Preta. Mais perto. Mais perto, que todos nós somos daqui de Barreiros mesmo. E ele foi transferido para Água Preta. Em Água Preta ele passou 4 anos, aí foi jubilado. Passou 9 anos jubilado. Depois de 9 anos que ele estava jubilado, nosso Deus chamou ele para a glória. Meu presbítero, ele na época, ele jubilado, ficou em repouso em casa, e sempre congregava na igreja, na congregação mais próxima da casa, lá na Itaperibu. Na congregação Itaperibu. Nesse período eu dirigi, pela misericórdia, passei 7 meses lá em Itaperibu, e o pastor José Alves, ele ia muito nas Santa Ceia, não perdia. Quando ele chegava, o pastor Marco, na época, ele tinha me orientado como eu deveria proceder, e quando ele chegava,
E eu passava meu trabalho para ele não fazia questão de não, pode continuar com aquele jeitão dele, né? Mas sempre numa vocação, numa autenticidade de alegria muito grande. E eu aprendi muito com o jeito dele, viu? Eu digo Senhor porque nesse período o senhor vai contar um pouco da sua história, né? O senhor estava fora do estado aqui trabalhando, mas eu convivi mais de perto nesse período do pastor José Alves. Mas meu presbítero, conta um pouquinho da infância de vocês, porque existem muitos servos de Deus que criam, né, os seus filhos na casa do Senhor. Chega a determinado tempo, vai existindo as dificuldades da vida, alguns tomam decisões precipitadas, vai para o mundo, se desvia. Mas eu quero saber, já que o pastor José Alves ele era muito autêntico, ele era muito zeloso com a sã doutrina, eu queria saber um pouquinho do ensinamento que ele, vamos dizer assim, ministrava na casa dele como pastor, né? E ele era um homem doutrinador, que a gente conhece muito bem, conhecia, né? Muito bem, era um homem doutrinador. E eu queria saber um pouquinho dessa convivência, dessa infância como criança, como era na época. O senhor tenta resgatar aí para a gente alguns. Vamos lá. A nossa criação foi uma criação muito séria. Meu pai sempre foi seguro nas suas ordens, nunca deixou a gente fazer o que queria. Muitas vezes a gente queria ficar em casa, ele dizia vai para a igreja, e carregava a gente o tempo todo para a igreja. E nesse período, eu como criança andei muito para os ciclos de oração. Eu participei muito do ciclo de oração com a nossa saudosa irmã Maria Herculano, irmã Maria Vicente, a irmã Lídia e outras irmãs que a gente sempre acompanhou. Trabalhei muito ajudando as irmãs na cozinha da igreja. Naquela época a igreja, quando tinha festa, dava comida para os irmãos e as irmãs iam cozinhar, e eu era responsável de estar pegando as panelas mais pesadas, mas outro irmão que as irmãs não tinham condições de pegar. Então eu fui criado dentro desta formação. Nesta formação. Mas a doutrina que meu pai dava na igreja era a mesma doutrina que tinha em casa. A gente, como criança até idoso, chegamos até a idade que nós estamos, nunca a gente se levantou para responder alguma coisa ao meu pai, que tinha que respeitar ele. Tinha que respeitar, e respeitamos até o dia que Jesus levou ele. Então, minha mãe, ela quem comandava tudo, que meu pai só via no campo, trabalhando, levando a palavra de Deus, e minha mãe era quem cuidava da gente. Então dava banho, trocava de roupa e ia para a igreja. Na minha adolescência, aí passei para adolescente, cantei em vários órgãos da igreja. Na época, aqui estava o pastor Carlos Gonçalves. Pastor Carlos Gonçalves, saudoso pastor Carlos Gonçalves, e a filha dele, irmã Rubenita, ela era dirigente de um vocal. E eu entrei nesse vocal e cantei por 2 anos, fazendo a obra do Senhor. Ia para as escolas dominicais, ciclo de oração, vigília. Nós saíamos daqui de Barreiros, aqui do templo central, onde era na rua São José, aqui na cidade de Barreiros. Nós íamos para Piaba, nós íamos para Linda Flor, Passagem Velha, Iletas. Nós íamos de pé, depois do culto para a vigília. Depois do culto, terminava o culto 9 horas, a gente fazia aquela comitiva e saía a pé para Piaba. Quantos quilômetros mais ou menos, o senhor tem ideia mais ou menos? Daqui para Piaba dá uma faixa de uns 7 quilômetros. A pé? A pé. A gente ia e voltava. Agora isso não era vigília para terminar meia-noite, não. Começava de 9 horas, 10 horas e até 5 da manhã. Aí quando terminava, nós voltávamos
passava o dia, a manhã em casa, dormia, ia para a evangelização à tarde, às 14 horas, tinha que sair para a evangelização. Isso era domingo? Era no domingo, era sempre a vigília, sempre era do sábado e do domingo. E saíam para levar o evangelho para as pessoas que ainda hoje tem muitos que necessitam ouvir a palavra. E à noite, novamente na igreja. A vida da gente sempre foi assim, contínua na igreja. O senhor tinha a faixa etária de idade? Eu tinha uma faixa de 14 a 15 anos. O senhor presenciou, meu Deus, porque na época a gente sabe que o povo orava mais, buscava mais. Na época o senhor chegou a presenciar assim, nessa ida para a igreja no templo, algum testemunho de vida, alguma coisa que edifique, né, lógico, a nossa vida espiritual e nos alimente, né, para que a nossa fé cresça cada vez mais. O senhor chegou a presenciar alguma cura, algum batismo, alguma coisa parecida assim, um milagre da parte de Deus? Algum livramento, porque não deixa? Porque... Cheguei sim. Eu vi Deus fazer curas na hora, através da oração. Aquele ciclo de oração em festa, e uma das irmãs chegou e Deus usou uma irmã em profecia para ela, e ela tocou a mão na cabeça da irmã e aquela irmã vomitou o caroço que estava na garganta na hora, vomitou assim na hora, e todo mundo ficou assim abismado, porque nunca tinha ouvido aquilo ali. E nós presenciamos batismo com o Espírito Santo. Nós tínhamos toda semana nos ciclos de orações. Por quê? Os ciclos de oração de antigamente, antes de terminar o ciclo de oração, 15 minutos antes, tinha aqueles 15 minutos para orar para Jesus batizado do Espírito Santo. Hoje, antes de terminar, antes de terminar o ciclo de oração, tinha esse intervalo. Meu presbítero, começava que hora o ciclo de oração? Começava às 8 da manhã, 8 às 16 horas, às 4 da tarde. às 4 da tarde. Era direto. Muitas irmãs dirigentes de ciclo de oração passavam o dia em jejum, sem comer nada. Sem comer nada. E a gente via o operar de Deus na vida de cada um. O meu presbítero, o senhor tem mais experiência do que eu de vida, e eu presenciei por muitas vezes. A gente também foi criado na igreja, eu presenciei muitas vezes a gente indo para o ciclo de oração, e Jesus fazia milagre instantaneamente, né? Poderosamente, a gente presenciava isso. E uma das coisas que ficava marcado e fica marcado na história da gente é sobre o ciclo de oração. Eu caminhava muito com a minha mãe, e era muito difícil no ciclo de oração a gente voltar para não ter nenhum resultado. Cura, batismo com o Espírito Santo, e às vezes não era um, eram muitas pessoas, e o ciclo de oração era lotado. Era lotado, O senhor não chegou a vivenciar, lógico que o senhor chegou a vivenciar esse período. Cheguei sim. E hoje é difícil assim. Hoje é difícil, a gente conta as pessoas que têm no ciclo de oração. Mas antigamente, se você não chegasse cedo, você não encontrava mais um banco para você sentar. Porque era cheio. Eu cheguei um tempo, o senhor falando, e eu digo como experiência própria, os irmãos, quando chegava à tarde, ficavam pelos becos, pelas janelas, para ouvir a palavra aqui dentro da igreja, não cabia mais. O presbítero, naquela época, a gente via mais Deus usar em profecia, mesmo de joelhos e orando, Jesus usava ali em profecia, havia aquele silêncio. A igreja silenciava, e eu vou verdade, meu presbítero, eu tenho muita saudade. Eu também tenho. Eu chego na igreja hoje, como presbítero, eu chego na igreja, eu vejo o ciclo de oração, a gente conta as pessoas que tem dentro da igreja. E naquela época, fazia gosto você estar dentro da igreja. Eu me sentia tão bem que eu não faltava o ciclo de oração. Era por aqui, na cidade, era nos engenhos. Eu saía muito procurando. Um dos ciclos de orações que eu mais frequentei aqui era na Fazenda Passagem, aqui na Maria Nova. Tinha uma congregação lá dentro dos matos,
uma congregação, mas era muita gente. No caso, Passagem Velha e tem Maria Nova. E Maria Nova, tem Passagem Velha e Maria Nova. E eu ia sempre, os dois. Sempre era, Maria Nova era na segunda-feira e Passagem Velha era na quinta. O senhor lembra de alguma dirigente na época? Lembro. Na época, quem era dirigente do ciclo de oração, de lá de Passagem Velha, era a irmã Sul. Essa irmã já dorme no Senhor. Também, irmã Irene, que também dorme no Senhor, foi dirigente de Passagem Velha. A irmã Irene, o senhor fala, a esposa do saudoso presbítero Pedro Pinheiro. A irmã Irene, ela era a dirigente. A irmã Irene Pimentel. Então, a gente era mesmo que estar no céu, a gente estava vendo Deus operar. Está entendendo? A gente se sentia que fazia pena até a gente terminar aquele trabalho para vir para casa. Porque dava gosto você estar naquele trabalho, servindo ao Senhor com alegria. E hoje, muitas vezes, o ciclo de oração deixa-nos a nos desejar, né? Não vou dizer que não é bom sim, mas deixa a desejar. Muitas coisas que a gente via, o que Deus fazia naquela época, hoje estamos precisando ver o operar de Deus dentro da igreja. É verdade. O meu presbítero, se tratando de cura, nessas idas para o ciclo de oração, o senhor acabou de falar que já viu, né, Deus operar instantaneamente, né? Mas assim, em termos de profecia, Deus falar e se cumprir na mesma hora, o senhor já presenciou algum Já presenciei. Uma certa irmã em Tamandaré. Tamandaré era Campo de Barreiro. Era Campo de Barreiro na época. Hoje é campo separado, né? Mas na época era Tamandaré. Meu pai que dirigia a igreja de Tamandaré na época. Ele era presbítero. E uma das irmãs, ela sofria do coração. E na hora do ciclo de oração, aquela irmã deu uma agonia e já caiu desfalecida. Todo mundo, aqueles mais novos, se apavoravam. Eu não lembro o nome da dirigente do ciclo de oração dela nessa época, não lembro mais. Mas eu lembro que aquela irmã levantou a igreja em oração através daquela irmã que estava com aquele problema. E uma das irmãs constatou que aquela irmã tinha entrado em óbito. Ela perdeu toda a circulação do punho. Procuraram o pulso dela, não tinha mais nada. Ela foi constatada que estava morta. E aquela irmã, eu lembro como hoje, pediu para o irmão, era um irmão que tinha lá, ele era marinheiro, ele quem era o oficial da marinha, que tomava conta daquele farol que tinha lá em Tamandaré, não sei se você lembra. Ele morava ali, quem comandava todas as possibilidades do navio, passava por ele, irmão Vital. Eu lembro que aquela irmã disse assim: irmão Vital, vamos orar para Deus fazer um milagre. Glória a Deus. Foi. E a gente, quem falou foi a dirigente do ciclo de oração. Você lembra o nome dela? Lembro não lembro o nome dela, não lembro. Eu lembro do irmão Vital. Eu não sei se era irmã Elza, eu não lembro mais não, o nome dela. Eu sei que o irmão eu lembro, era irmão Vital. Irmão Vital levantou a mão para o céu e começou a orar a Deus. E a igreja impondo a mão sobre aquela irmã, a irmã morta, lá parada. E quando eles começaram a orar, e o Senhor usou o irmão Vital e disse assim: Deus, Tu és o Deus que ressuscita mortos. E nós cremos que o Senhor, Ele não nos desampara. Traz de volta a vida desta serva Tua.
e colocou a mão na cabeça dela. Quando ele colocou a mão na cabeça dela, a irmã sentou-se. Oh, glória. A igreja começou a pegar fogo, porque viu o operar de Deus. E é uma coisa muito linda, meu presbítero. Uma coisa muito linda. Meu presbítero, me permita, o senhor falando aqui, eu me regozijo, fico alegre, porque o meu Jesus, ele operou no passado e opera no presente. A gente prega e a gente sabe. Porém, meu presbítero, chega a dar uma dor quando a gente vê que hoje foi fragmentado algumas coisas, a gente foi se esvaindo. E a gente precisa, meu presbítero, mediante um testemunho tão lindo como esse, voltar um pouco atrás, vamos dizer, fazer uma retrospectiva, para que a gente não possa abdicar da nossa fé em Deus, que a gente não possa deixar de lado, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. Se ele operou no passado, ele opera hoje. Aí eu pergunto, meu presbítero, Deus mudou? Não. A gente não estamos mais vendo milagres como esse, porque foi instantâneo. Então assim, meu presbítero, eu vejo que, infelizmente, nós cristãos, o mundo, a geração atual tem tomado um rumo de desvio muito grande. É verdade. No sentido espiritual. Porque a gente orava, Deus fazia operar. A gente ora. Agora, meu presbítero, deixa eu falar uma coisa muito séria. A Bíblia diz no livro de Joel que uma palavra profética, em vez de rasgar as vestes, que rasgasse o coração. A gente vê muita fantasia hoje, muito blá, é verdade, muito pula-pula, muita gritaria, e no final a gente coloca na peneira, não sobra nada. O senhor está entendendo o que eu quero dizer? Então assim, a gente estamos vivendo uma época de falsos mestres, falsos profetas, não é isso? E, meu presbítero, eu sei que relatos como esse, como o senhor, já escutei muitas histórias de homens de Deus como o senhor, que traz à memória, a gente resgatando um pouco. Deus falava através de um servo dele. Se o servo do Senhor dissesse hoje, era hoje mesmo. Se ele dissesse amanhã, Deus vai fazer, Deus fazia amanhã. Não é isso? Hoje em dia parece mais que uma chacota. Exatamente. E naquela época não existia carro para ir buscar você em casa e levar na igreja, não. Meu pai saía de Barreiros para São José a pé, de Barreiros para Tamandaré a pé. De Barreiro para São José é o que? 12 quilômetros, não é isso? E a pé. Aí muitas vezes ele terminava o culto lá e não vinha no mesmo dia, dormia no banco da igreja para de manhãzinha ele sair de volta para casa. Olha que bênção. E hoje dormia na igreja para de manhã voltar para casa. Glória. Dormia em cima dos bancos. Irmãos, me permita, você está esperando o quê? Às vezes você tem a possibilidade, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado a liberdade para você adorar a Ele, e você não faz. É verdade. E meu presbítero, às vezes muitos servos do Senhor moram perto do templo, ou porque não dizer, dentro da igreja, levou uma topada, cai dentro da igreja, e no caminho. E não vem. Está faltando. Meus queridos, nós iremos concluir essa primeira parte, e a gente vai voltar com a segunda parte, para conhecer mais dessas histórias, como o presbítero Daniel tem muita experiência. Está certo, meu presbítero? Está certo. Deus abençoe. Deus abençoe. A gente vai voltar com a segunda parte daqui a pouquinho. Em nome de Jesus. Vamos tomar uma aguinha ali, e já a gente estamos voltando aí, em nome de Jesus. Deus abençoe.